Diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento do açúcar no sangue devido à falta ou má absorção de insulina. Logo, é inevitável o impacto desta condição na qualidade de vida do indivíduo, uma vez que não existe praticamente nenhum órgão ou sistema que não possa ser afetado pela doença. Assim, dados estudos e práticas clínicas, constatam-se que as sequelas crônicas da diabetes podem ter impacto significativo na vida dos acometidos pela doença. Assim, o diabetes não tem cura, mas tem controle. O aumento da longevidade de pacientes com a enfermidade, a partir da intervenção medicamentosa ou por meio de mudanças de hábito, nos faz esperançar uma vida de qualidade e bem-estar. Portanto, observa-se a necessidade do acompanhamento profissional, podendo ser amparadas em unidades de saúde da família, USFs, ou instituições voltadas para a área, para com a pessoa com diabetes. A USF São Francisco é uma das principais instituições de saúde do bairro do São Benedito, possuindo o programa Hiperdia, que ocorre segunda pela tarde e quinta pela manhã, onde podemos perceber que a maior parte do público são pessoas idosas, negras, do sexo feminino e de baixa renda. A instituição foi utilizada como ponto complementar da pesquisa do PAR 3, pois muitos pacientes que frequentam o SF frequentam também o IDESAG, havendo assim uma conexão entre eles, o que é visível através do perfil dos pacientes, que é muito semelhante entre ambos. Porém, a questão de ter poucos profissionais e poucos dias que sejam focados na hiperdia do SF fizeram com que o ponto focal da nossa pesquisa fosse em outra instituição, o IDESAG, que foi o instituto norteador da nossa pesquisa. Hoje nós vamos focar na instituição que norteou a nossa pesquisa. O IDESAG, ou Instituto de Diabetes Santo Antônio de Jesus, ele é uma instituição filantrópica, ou seja, os pacientes que vêm aqui, eles não têm nenhum custo para poder tratar sobre as questões do seu diabetes. E ele atende principalmente o bairro do São Benedito, mas também todos os pacientes diabéticos da cidade que vêm se tratar aqui. O IDESAG, ele vai além do modelo biomédico que a gente já conhece normalmente em outros hospitais ou instituições que tratam de diabetes. Ou seja, ele não cuida só da parte da doença, mas também da parte do bem-estar da pessoa que tem a doença. Além disso, o grande diferencial da instituição é justamente a promoção da educação em saúde. Para isso, eles costumam fazer uma analogia a uma cadeira, que basicamente é composta por 5 partes, em que tem 4 partes que são seus pés e uma que é seu assento. Os pés seriam o medicamento, a informação, o exercício físico e a dieta, e o assento seria o apoio emocional, para que esse paciente tenha a maior qualidade de vida possível, um equilíbrio e se sentir acolhido. Quando os pacientes chegam aqui, muitos deles nem sabem que tem a doença, e isso é um baque na hora do diagnóstico. Por isso que a gente precisa ter a sensibilidade no acolhimento para poder fazer com que eles superem esse novo obstáculo na vida. Porque a maioria que chega aqui acha que, ao receber o diagnóstico do diabetes, é como se fosse uma sentença de morte. E aqui a gente consegue mostrar para eles que é possível viver com diabetes, com qualidade de vida e sem receio, sem medo de comer, sem medo de sofrer algum tipo de preconceito, porque é uma doença crônica, é uma doença silenciosa, mas ela é possível de viver com mudanças de hábitos. Não existe o tratamento de uma doença crônica sem o suporte psicológico. Então, a gente entende que faz necessário a ampliação da equipe multiprofissional para todo o suporte, não só do paciente, mas de toda a família. Quando o paciente passa pela enfermagem e a gente identifica qualquer sinal de ansiedade, né, qualquer sinal de sofrimento psicológico, a gente tem o nosso suporte de psicologia aqui para dar esse apoio, né, não só para o paciente, como eu falei, mas para toda a família. A fisioterapia tem um papel primordial, eu digo assim. Primeiro porque a diabetes, ela já dificulta também a mobilidade. Paciente que já tem histórico de osteoporose, artrose, artrite e tudo que tem nos ossos, né? Já tem uma diminuição da sua mobilidade. Então, o que acontece? Muitos deles chegam aqui com queixas de neuropatias,
Começa onde? Membro inferior. Não consegue andar direito, que é um pé que está formigando, né? Que eles falam, mas é uma parestesia. É uma dores que começa sempre no membro inferior e se irradia pelo corpo todo. Então isso diminui. Se o paciente diminui a sua mobilidade, então o risco dele ter mais condições e repercussões da diabetes são avançadas. Então aí a gente já entra com a questão de promoção em atividades físicas. Sempre falo para o Eu procuro ter com os pacientes uma relação o mais próxima possível, no sentido de garantir a eles a acessibilidade. Não me ver como uma pessoa que está acima deles, mas uma pessoa que está ali para ajudá-los. A principal mudança dos pacientes é o entendimento da doença. Então, quando eu não tenho informação, quando eu não tenho conhecimento, eu erro. Mas, à medida que esses pacientes eles chegam aqui e encontram essas informações, a mudança de vida é estabelecida, né? E agora, errar é opcional. Para a gente é uma vitória. Cada paciente que chega aqui sem esperança e que à medida que vai sendo atendido, acolhido, passando por todos os profissionais, todos os serviços que aqui a gente oferece, cada conquista é uma vitória para a gente. É como se a gente estivesse ganhando essa batalha contra a diabetes. Começou a aparecer alguns sintomas que batiam com diabetes e como meus pais são enfermeiros, eles suspeitaram. Aí a gente fez o exame da glicemia glicada e tinha dado 9 e pouquinho, ou seja, estava em torno de 200, 200 e pouco a média. E aí, daí se teve o diagnóstico, né? Porque me deu uma coceira no corpo, nas mãos. Aí eu fui para a médica e a médica disse que era diabetes. É chato para todo mundo, porque ficamos sempre limitados em alguma coisa. Mas até enfim, nunca me interferiu nada, não. Você levando a vida assim, né? Tomando remédio, toma remédio o dia todo, para diabetes. E ainda anda alta, viu? Minha convivência com diabetes, para mim o problema pior é a alimentação. Porque quando a gente controlando, tudo bem, né? Mas nem sempre a gente consegue controlar. Então o medo é que faz mais a diabetes subir. Não, eu acho mais um cuidado. O que nós precisamos ter mais é um cuidado, entendeu? Na alimentação, cuidado para evitar cortes, calos, pés. Eu tenho cuidado com meus pés. Muito, mas só mudou de acordo com o viver assim, sobre a alimentação. A diabetes causa outros problemas de saúde e aí começa a complicar, né? Eu trabalho muito a mente, eu digo sempre, eu trabalho muito o meu psicológico. É a minha cabeça que me ajuda a manter esse equilíbrio. Muito de meus filhos, de minha filha. Infelizmente, minha família, a maioria somos diabéticos, entendeu? Sempre estamos em grupos, em reunião juntas, mas a gente acontece esse convívio familiar, muito participante. Sobre cuidados e apoio, não recebo. Eu sozinha que tenho que conviver com isso. Até porque minha família é bem pequena e não tem muito envolvimento. Então eu sozinha que eu me cuido. Ô menina, eu tenho, porque que a gente come uma coisinha a mais, ali a gente já vai ficando com medo. Só sossega depois que faz a coisa para saber. Meu medo sobre o diabetes é agravar, né?
Porque se não se cuida, e muitas vezes, mesmo as pessoas se cuidando, tem muito agravamento, os órgãos do corpo ficam muito prejudicados. Então, meu medo é esse. Bom, eu tô vivendo com a diabetes, vivi mais tempo com diabetes do que sem. Por enquanto tá tranquilo. Eu acho que não, né? Eu acho que não. A senhora não tem convivido muito bem com a diabetes, não? Tem sido difícil para a senhora? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança de sair da insulina e de viver bem. Eu tenho esperança. Uma fé de Deus. Eu já vivo com ela e saber aceitar que infelizmente não é uma doença que ela vai ser retroativa, mas é conviver com ela sabendo as limitações. Até porque antes de vir para aqui eu sentia bastante sintomas, muita dor no corpo, muito problema mesmo. Depois que eu vim para essa clínica, graças a Deus, né, um filho de Deus conseguiu abrir e botar para movimentar. Eu acredito que ajuda muita gente, inclusive a mim, né? A diabetes é um quadro clínico, é uma doença crônica que impacta diretamente na qualidade de vida dos indivíduos. Por isso é importante e fundamental destacar e falar sobre a atenção, o cuidado, a prevenção, promoção e educação em saúde. O IDESAGE é uma instituição com uma abordagem multiprofissional que oferece e indica serviços de forma gratuita aos indivíduos, como o apoio psicológico e acompanhamento terapêutico, a abordagem do fisioterapeuta e o cuidado com a capacidade funcional, a alimentação adequada e esse encaminhamento e acompanhamento com o nutricionista, o contato com o médico e a adequada medicação, que vão ser fatores essenciais para esse processo do cuidado, tratamento, que é diário. Tudo isso, pensa-se que a partir do entendimento global da doença, do cuidado e do acesso à informação, faz com que esses indivíduos com esse quadro clínico da diabetes possam conviver bem e talvez trabalhe e age com ela de forma mais leve, principalmente pensando que muitos relatam ter processos de angústias, de ansiedade por não saber muitas das vezes o que se passar no outro dia e, a partir desse entendimento, dessa informação, possa ter esperança de conviver bem com a diabetes. Durante o PAR nós tivemos vários desafios, porém esses desafios serviram de aprendizado para a gente, para nós como os alunos. Nós vencemos histórias, tivemos várias experiências em grupo e apesar do nosso trabalho ser um trabalho quantitativo, a gente conseguiu conhecer um pouco dos nossos entrevistados e esse conhecimento nos serviu para nos ensinar que a escuta é algo importante tanto no aprendizado quanto para esses diabéticos.